Presidente da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, que é já para chegar chegando, chegar arrebentando. Quem é Deus? Ficou até parado. Quem é Deus? Quem é Deus? Né? Começamos bem. Começamos bem. Começamos do topo do topo. É. Quem é Deus? Deus não pode ser definido. Para começar, Deus não pode ser definido. Ele não pode ser definido porque definir é limitar. Então Deus não cabe em nenhuma definição, não cabe em nenhum caixote, não cabe em nenhum dogma, nenhuma doutrina, etc. Então ele não pode ser definido, mas ele pode ser percebido. Deus pode ser percebido, Deus pode ser... ele é um ser sensível e que se deixa perceber. Mais precisamente, na tradição cristã, Deus se revela, Deus se dá a conhecer. Então, em primeiro lugar, Deus ele é percebido de muitas maneiras, em muitas culturas, por muita gente, porque Deus se mostra assim. Mas na tradição cristã, Deus é um ser pessoal, criador de todas as coisas, que embora tendo se revelado e se deixado conhecer e perceber em todo o tempo, em todo lugar, para toda a gente, o locus por excelência da revelação de Deus é Jesus de Nazaré. Certo. Então, se você pegar a Bíblia Sagrada, uma definição que seja, aliás, só tem duas na Bíblia Sagrada a respeito de Deus. Deus é. Jesus diz que Deus é Espírito e o apóstolo São João diz que Deus é amor. É o mais próximo que a gente pode chegar. Cabe a pergunta, da onde ele veio? Não, cabe a pergunta de onde nós viemos. Não, sim, de onde nós viemos nós sabemos. Esse é um conceito Mas muito da onde interessante. ele veio? Então, esse é um conceito muito interessante da teologia, que é a diferença entre o eterno e o infinito. O infinito tem começo, mas não tem fim. O eterno não. O eterno ele não tem começo nem fim. O eterno é aquilo que sempre existiu, nunca houve um tempo em que não existiu. Ou, na visão do Santo Agostinho, por exemplo, o eterno é aquilo que extrapola a categoria de tempo. Está além do tempo. O tempo não é algo que se pode relacionar com Deus e Deus com o tempo. Olha, antes de falar do Papa, eu quero mais uma pergunta, uma curiosidade, porque as pessoas não... A gente se fala em... Olha, tal fulano é ateu, tal pessoa é agnóstico, tal pessoa é... Então, o que é que você tentasse definir a diferença entre um agnóstico e um ateu? O que é um, o que é outro? O ateu é um crente ao contrário. E o que é um crente? Então, complementando. O crente é aquele que diz, olha, Deus existe, eu acredito que Deus existe. E ponto final. A discussão é se pode provar a existência de Deus. Não, não se pode provar a existência de Deus. Deus é objeto de fé. O que se pode provar é objeto de ciência. Então, não se pode provar a existência de Deus. Se não se pode provar a existência de Deus, também não se pode provar a não existência de Deus. Então, eu creio e o outro, meu próximo, não crê. Eu sou crente, ele é ateu. Ele é ateu. Agora, o agnóstico, eu acredito que intelectualmente é uma posição mais honesta. Ele diz, olha, não dá para provar que existe nem que não existe, então eu não me meto nessa briga. Ah, entendi. Dizer, então, o agnóstico ele diz, olha, eu não afirmo que existe e não afirmo que não existe. Entendi. Porque racionalmente eu não consigo acessar essa realidade. Seria assim, eu respeito essa discussão, mas não quero entrar na discussão. Eu não quero entrar na discussão porque não dá para discutir. Isso é objeto de fé, não é objeto de discussão racional. Na verdade, o agnóstico ele acaba, na prática, vivendo como se fosse ateu. Geralmente. Ele tem um pé no ateísmo. Assim, né? O ateu e o crente são duas faces da mesma moeda. Um nega e o outro afirma. O agnóstico diz, olha, não dá para negar nem para afirmar. Deixo vocês brigando, deixo vocês discutindo, que eu vou cuidar da minha vida aqui. Então vocês entenderam se você se considera agora um agnóstico ou um ateu. E o crente, né? Não. Alguém que crê na existência de Deus ou crê em Deus. Alguém que não crê e outro que diz, olha, eu nem creio nem descreio. Ok. Quase que eu falo assim, você se considera um agnaldo, imagina? Eu estou confundindo tudo aqui, que bobagem. Bom, seguinte, vamos agora falar